Eles ligam menos, gente. Isso é um fato. Eles ligam menos. É problema deles, porra. Vai lá e ganha dos caras. É o que eu estou falando. O João Castelo Branco, não sei se viram, fez uma matéria na hora do jogo, momentos antes do jogo. Ele foi em 2 pubs que ficam sempre cheios de torcedores do Chelsea quando o time joga, perto do estádio, Stamford Bridge. Não tinha ninguém. Ele catou o maluco lá, entrevistou o cara. Não sei se eu vou ver o jogo. Aí foi num outro pub, pegou uma bicicletinha e tal, foi até um outro pub onde os torcedores do Flamengo que moram em Londres se reúnem, então lá uma Fla England e tudo mais. Bombando, lotado, todo mundo bebendo, comemorando, gritando, eu, Chelsea, vai tomar caju, uma festa danada, todo mundo eufórico, na mesma cidade. Você vê como o brasileiro encara, mas e daí? Azar deles, cara, vai lá e ganha deles, meu irmão. Esse é o ponto. Se eles não estão ligando, vão perder. Agora, o time do Chelsea ligou, jogou a Vera. E eu fui à coletiva depois, muitos jornalistas ingleses, e com muitas perguntas ao Felipe Luiz, eles estavam assim, claramente, não digo estupefatos, mas estavam surpresos. Não com a derrota. Aí que está a diferença da vitória do Botafogo e do Flamengo. A vitória do Botafogo foi justa, merecida, histórica, sensacional. Mas eles viram o time, quarto colocado da liga deles, que é a mais rica do mundo, ser subjugado por um time sul-americano. O Flamengo ficou com a bola, o Flamengo deu olé, o Flamengo meteu gol, o Flamengo poderia ter feito mais, o Chelsea teve que baixar a porrada. O Flamengo engoliu o Chelsea, e isso chocou. Os caras ficaram, pô, o que está acontecendo aqui? Porra, esse time... E aí entra uma outra questão também. Né? O Felipe é um profissional forjado na Europa, não no Brasil. Lá que ele se tornou um grande jogador, e é ali que vem a mentalidade dele de técnico. Então ele entende os caras, sabe como competir, entende muito bem, foi perfeito. E melhor do que a atuação dele como técnico foi a declaração, não sei se a gente tem para mostrar, depois do jogo, falando sobre essa questão das camadas dos times europeus. Para mim, ali ele encerrou a discussão, quando ele fala justamente sobre esse grupo de elite, que ele fala, muito difícil competir. Você imagina você entrar em campo contra um PSG, não aquele PSG meio blasé, que quando viu o Botafogo já estava ganhando e eles não conseguiram arrumar nada, né? Começou a sair jogador do banco e tal, chama esse, aquele, não aconteceu nada. Imagina pegar um Barcelona pilhado, motivado, querendo te vencer. Ou o próprio Paris Saint-Germain num outro espírito. Ou pegar um Liverpool. O Flamengo pegou um Liverpool em 2019 e viu como é que foi. Jogo difícil demais. E competiu, foi até competitivo, fez um jogo bem digno. O Palmeiras teve um jogo de muita força defensiva, mas resistiu o Chelsea. Empatou um jogo, foi para a prorrogação, competiu. Então você tem aí uns momentos aí que você consegue fazer frente, mas na maioria das vezes isso não aconteceu. Agora, se eles não estão ligando tanto, paciência, gente. Você vai lá, ganha, escreve lá, se for campeão, campeão do mundo. Se não for campeão, porra, eliminei tal time, cheguei a tal fase do campeonato, fiz uma campanha digna, que é o que a gente está falando desde antes de começar a competição. A obrigação dos brasileiros, na minha opinião, é fazer a campanha melhor possível, mais digna possível. E acho que eles estão fazendo até agora. Ô Mauro, eu já mandei para o Felipe aqui a declaração do Felipe, do Felipe Luiz, a gente vai botar no ponto. Só uma coisinha rápida, porque quando você estava falando sobre essa questão de falar sobre o número de jogos, tem uma galera aqui no chat, eu vou pegar uma opinião, tiveram umas 3 ou 4 assim, que eles estão falando assim, ó, o Igor Luiz, por exemplo, mas Mauro, nunca se ignorou essa questão do número de jogos na América do Sul, mas a Europa sempre foi ignorado isso. Você acha que de repente isso é o pessoal falando que Da onde ele tirou que na Europa se ignorava? Então, ele acho que nunca saiu de uma matéria, nenhum repórter europeu foi cobrir o Mundial lá no Catar e colocou essa informação. Da onde ele tirou? Me diz de onde ele tirou essa ideia. Em 2019, isso acontece, essa história eu vou contar de novo. Eu estava lá com o João Castelo Branco, o João foi fazer uma entrevista exclusiva com o Klopp, que era o técnico do Liverpool. A entrevista não tinha nada a ver com o Mundial. São entrevistas que a Premier League exclusivas concede aos detentores de direitos, e a ESPN é detentora, né? Então ele tinha o direito de entrevistar. E eu fui acompanhar. O Klopp não sabia o número de jogos do Flamengo. Realmente ele não sabia. Tá? Mas não significa que os jornalistas ingleses ignoraram que isso nunca foi discutido lá. Isso era pauta para eles também. E até chocava. Nossa, o time jogou quase 80 partidas, que absurdo. Eles falavam isso. Claro que falavam. Claro que falavam. E o que isso também tem a ver com a discussão? Eu não entendo. Tá, sabe? Eu não entendo. O que isso tem a ver? Se eles falavam ou não falavam. Estou falando aqui da nossa realidade. O que a gente discute? Não, eles ligam menos, gente. Isso é um fato. Eles ligam menos. É problema deles, porra. Vai lá e ganha dos caras. É o que eu estou falando. Agora, quer o que? Que a gente minta? Diga que não, estão todos mobilizados, torcendo. Não estão.
Os espanhóis até se interessam mais. Os italianos, os ingleses menos. Ah, mas isso é uma arrogância. Óbvio que é arrogância. Muita arrogância. Empáfia. É que o pessoal não conhece a história do futebol. Os ingleses, gente, jogavam só entre eles. Até que um dia a Hungria foi lá em Wembley e deu um sacode na seleção inglesa. Aí eles começaram a perceber que eles não eram os caras que melhor jogavam bola no mundo. Aí eles não iam à Copa do Mundo. Não, nós, não. Sabe que eles tinham lá? Um torneio chamado Copa Britânica de Seleções. Irlanda, Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia e Inglaterra. Eu jogava ali na ilha, nas ilhas, né? Aí teve uma Copa do Mundo em 50 no Brasil e eles mandaram o time deles. Perderam no Estádio de Independência em Belo Horizonte para os Estados Unidos. Tem até filme sobre isso. E aí perceberam que não era bem assim. Então, apesar disso, hoje o que acontece? Com a seleção eles não têm essa empáfia, mas tem com seus times. Porque os seus times não têm só jogadores ingleses, mas têm muito dinheiro. Então são muito poderosos. Então tem essa arrogância. Eles são assim. Isso é arrogância, é um defeito grave de muitos deles. Não todos, claro, não pode generalizar, mas muita gente pensa assim. Então esse torcedor que dá entrevista para o João Castelo Branco, não, isso é um torneio, não sei o quê, é um bobão deslumbrado. O time dele tomou um sacode, jogou sério e perdeu. Se algum francês, eu não vi, tá? Falou algo parecido, mesma coisa, não conseguiu chutar quase a bola no gol do Botafogo, porra. Atacou, teve a bola, não arrumou nada, com todos aqueles jogadores. É isso. Essa é a visão. Agora a gente se preocupa muito com essa coisa, não, porque falaram, não falaram, então mostra que nunca falaram, você de onde tirou essa ideia? Eu não entendo, sabe? Então o Renato Gaúcho falou, não, ninguém falava, como não falava? Gente, eu cansei de escrever sobre isso, cansei de discutir, ficava horas em programas de televisão debatendo isso. Meu Deus, como não? Era o único assunto que tinha. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.